Ana Frelimo zoona ife Ana Frelimo zoona Frelimo 69. Um dia aparentemente comum na sede da Frelimo, à frente de libertação de Moçambique, Eduardo Chivambo Mondlane, o carismático presidente do movimento, recebe um pacote, dentro um livro. Quando o abre, uma explosão devastadora rasga o silêncio da tarde. O líder mais importante da luta anticolonial moçambicana cai morto aos 48 anos. Mas esta não foi apenas a morte de um homem, foi o assassinato calculado de uma visão do futuro. E até hoje, mais de 50 anos depois, a pergunta ecoa: quem realmente se beneficiou com a eliminação de Eduardo Mondlane? Para responder a essa questão, precisamos mergulhar em uma teia complexa de interesses coloniais, rivalidades internas, guerra fria e a brutal luta pela alma de Moçambique. A parte 1. Quem era Eduardo Mondlane? Antes de entendermos quem queria sua morte, precisamos compreender quem era este homem extraordinário. Nascido em 1920, na região de Gaza, sul de Moçambique, Eduardo Mondlane era algo raro no contexto colonial português. Um africano com educação superior de elite, estudou nos Estados Unidos, tornando-se o primeiro moçambicano a obter um doutorado pela Universidade Northwestern. Trabalhou nas Nações Unidas, casou-se com Janet Ray Johnson, uma americana branca numa época em que tais uniões eram quase impensáveis. Mas em 1962, Mondlane abandonou a confortável vida acadêmica e diplomática para retornar à África como presidente fundador da Frelimo, iniciando a luta armada contra Portugal em 1964. O que tornava Mondlane especialmente perigoso para seus inimigos era a sua visão moderada e inclusiva. Ele defendia um nacionalismo moçambicano que transcendia tribalismo, que unia norte e sul, que abraçava brancos, progressistas, indianos e mestiços. Falava de educação, desenvolvimento e democracia. Era essencialmente um humanista com uma Kalashnikov. E isso incomodava muita gente. Os suspeitos óbvios, Portugal e a PIDE. O primeiro e mais evidente beneficiário da morte de Mondlane era o regime colonial português. Portugal, sob a ditadura de Salazar, estava envolvido em 3 guerras coloniais devastadoras: Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. A estratégia portuguesa era também de sabotagem, infiltração e eliminação de líderes. A PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado, era a temida polícia secreta portuguesa, com fama de eficiência brutal. Documentos desqualificados revelaram que a PIDE tinha operações específicas para neutralizar líderes nacionalistas. O método da carta-bomba ou pacote-bomba era uma assinatura conhecida dos serviços secretos portugueses. Mas há um problema com esta teoria aparentemente óbvia. Portugal também se beneficiaria se a Frelimo se radicalizasse excessivamente. Um movimento moderado, liderado por um intelectual respeitado internacionalmente, era diplomaticamente mais difícil de combater do que um movimento marxista radical. Então, será que Portugal sozinho teve este interesse? Ou havia outros jogadores neste tabuleiro mortal? Parte 3. As divisões internas. A guerra dentro da guerra. Aqui é onde a história se torna verdadeiramente complexa e fascinante. A Frelimo, em 1969,
Não era um movimento monolítico, era uma coalização tensa de diferentes visões sobre o futuro de Moçambique, e essas tensões estavam chegando ao ponto de ruptura. A facção revolucionária, liderada por figuras como Samora Machel, Marcelino dos Santos e Joaquim Chissano, defendia uma transformação socialista radical, alinhamento com o bloco soviético e chinês, guerra total contra o colonialismo e o capitalismo. Viam Mondlane como excessivamente moderado, conciliador demais com elementos burgueses. A ficção tradicionalista tinha desconfiança étnica e regionais, ressentiam o que viam como domínio de grupos específicos e a influência da esposa branca de Mondlane, Janete, que alguns acusavam de ser agente da CIA. A posição de Mondlane. O presidente tentava equilibrar estas forças, mantendo a Frelimo unida através de uma linha política pragmática, suficientemente revolucionária para manter o apoio dos países socialistas e dos quadros radicais, mas suficientemente moderada para manter apoio ocidental, progressista e unidade interna. Esta posição de equilíbrio tornava Mondlane vulnerável para as radicais. Ele era um obstáculo à revolução verdadeira. Para alguns tradicionalistas, era excessivamente influenciado por comunistas e estrangeiros. E aqui surge uma pergunta perturbadora. Teria alguém dentro da Frelimo colaborado com a PIDE para eliminar Mondlane? O contexto da Guerra Fria. Não podemos esquecer que isto acontecia no auge da Guerra Fria, e a África era um dos principais campos de batalhas biológicos. A CIA americana estava profundamente envolvida em operações clandestinas em África, apoiando movimentos anticomunistas e, ocasionalmente, removendo líderes considerados pró-soviéticos. Documentos desclassificados mostram que os Estados Unidos da América monitoravam de perto os movimentos de libertação africanos. Havia rumores persistentes, nunca totalmente comprovados, de que Janete Mondlane tinha conexões com a CIA. Embora não haja evidências sólidas disso, a paranoia da Guerra Fria alimentava estas suspeitas, especialmente entre a facção mais radical da Frelimo. Do outro lado, a KGB soviética e os serviços de inteligência chineses também operavam em África, apoiando facções específicas dentro dos movimentos de libertação, frequentemente aquelas mais alinhadas com suas respectivas visões do socialismo. Moçambique não era apenas uma luta colonial, era um microcosmo da rivalidade global entre capitalismo e socialismo, e Mondlane estava no centro desse. Os acontecimentos antes do assassinato. Os meses que antecederam a morte de Mondlane foram marcados por tensões crescentes que, hoje, em perspectiva, parecem sinais de alerta. Em 1968, houve o controverso caso do padre Coingere, um missionário que foi expulso das áreas controladas pela Frelimo. O incidente expôs divisões sobre o papel da religião no movimento. Mais grave ainda foi a deserção de vários comandantes militares, acusando a liderança da Frelimo de várias falhas. Alguns destes desertores podem ter sido infiltrados pela PIDE ou genuinamente desiludidos. A linha é frequentemente impossível de traçar. Havia também denúncia de que espiões da PIDE tinham penetrado profundamente na Frelimo. A paranoia era tal que começaram purgas internas com de acusações de traição voando em todas as direções. Mondlane estava ciente dos perigos,
tinha recebido ameaças, sabia que a sua vida estava em risco, mas continuou acreditando que sua liderança era essencial para manter a Frelimo unida. E então veio o pacote com o livro explosivo. A morte e suas consequências imediatas. A investigação sobre o assassinato foi caótica e inconclusiva. Várias teorias emergiram. Teoria 1. PIDE direito. A polícia secreta portuguesa teria enviado o pacote diretamente ou através de um agente infiltrado. Teoria 2. Conspiração interna. Elementos dentro da Frelimo, possivelmente com apoio português, teriam planejado o assassinato suspeitas. Recaíram sobre várias figuras, incluindo aquelas que posteriormente foram marginalizadas ou executadas. Teoria 3. Operação triangular. Uma colaboração entre a PIDE, dissidentes de uma operação entre PIDE, dissidentes da Frelimo e possivelmente serviços de inteligência ocidentais. O que sabemos com certeza é isto. Após a morte de Mondlane, a Frelimo mergulhou em uma crise brutal. Urias Mango, vice-presidente, assumiu temporariamente, mas foi rapidamente marginalizado pela facção revolucionária. Em 1970, Simango foi expulso da Frelimo acusado de ser agente da PIDE envolvido no assassinato de Mondlane, acusações que ele negou até a sua morte. Samora Machel emergiu como um novo líder, consolidando uma linha marxista-leninista radical. A Frelimo tornou-se oficialmente um partido marxista. A visão moderada e pluralista de Mondlane foi abandonada. Quem realmente ganhou? Agora podemos finalmente responder à pergunta central: quem ganhou com a morte de Mondlane? Portugal, a curto prazo, a eliminação de um líder carismático e internacionalmente respeitado era uma vitória tática, mas a radicalização o subsequente da Frelimo pode ter tornado a guerra mais difícil. A facção revolucionária da Frelimo. Este grupo claramente beneficiou-se, com Mondlane fora do caminho, puderam implementar sua visão marxista. Sem compromissos, Samora Machel tornou-se presidente de Moçambique independente em 1975. A União Soviética e China. A radicalização da Frelimo alinhou Moçambique firmemente com o bloco socialista, dando-lhes uma base estratégica importante na África Austral. Os perdedores. A visão pluralista e moderada de um Moçambique inclusivo. Aqueles que foram purgados nas lutas internas pós-Mondlane. Potencialmente, o próprio povo moçambicano que mergulhou em décadas de guerra civil devastadora após a independência. Os mistérios que permanecem, mais de 50 anos depois, aspectos cruciais do assassinato de Mondlane permanecem envoltos em mistérios. Quem exatamente enviou o pacote? Documentos da PIDE sugerem envolvimento português, mas não fornecem detalhes conclusivos sobre operações específicas. Houve colaboração interna? Vários membros da Frelimo foram acusados, mas nunca houve um julgamento transparente. Urias Mango foi executado em 1979, ainda proclamando sua inocência. Qual foi o papel de potenciais estrangeiras além de Portugal? Arquivos da CIA e KGB relacionados a este período permanecem parcialmente classificados. O que torna este caso fascinante é que provavelmente nunca foi uma conspiração única e simples, mas provavelmente foi uma convergência de interesses. Portugal querendo eliminar o inimigo, radicais dentro da Frelimo querendo remover um obstáculo ideológico e potenciais da Guerra Fria, perseguindo suas próprias agendas. Em assassinatos políticos complexos, frequentemente não há um único vilão, mas uma teia de cumplicidades onde
Vários atores se beneficiam e nenhum tem as mãos completamente limpas. A morte de Eduardo Mondlane mudou irrevogavelmente o curso da história moçambicana. Podemos especular sobre um Moçambique alternativo, um que seguisse a visão mais moderada e pluralista de Mondlane. Teria sido mais estável, teria evitado a guerra civil brutal que matou mais de 1 milhão de pessoas entre 1977 e 1992, teria criado uma sociedade mais inclusiva. Nunca saberemos. O que sabemos é isto. Quando Eduardo Mondlane morreu, naquela tarde de fevereiro de 1969, morreu com ele uma possibilidade de futuro. A questão: quem ganhou com a morte de Eduardo Mondlane não tem uma resposta simples, tem múltiplas respostas, todas verdadeiras em diferentes níveis. Portugal ganhou taticamente, os revolucionários marxistas ganharam estrategicamente, as potências da Guerra Fria ganharam seus posicionamentos. E Moçambique? Moçambique perdeu um líder que poderia ter oferecido um caminho diferente. A história raramente é simples e as conspirações mais eficazes são aquelas onde vários conspiradores, mesmo sem se coordenarem completamente, todos empurraram na mesma direção fatal. O pacote explosivo que matou Eduardo Mondlane foi enviado por mãos específicas, provavelmente portuguesas, mas a vontade de sua morte estava em muitos corações e em muitas capitais ao redor do mundo.